Hoje eu quero falar com você, nesse momento da noite, que tipo de vida é essa vida que a gente tem a partir da obra de Cristo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou conversar um pouco sobre a própria situação e depois sobre o livro que a gente vai ler. Primeiro sobre a situação. A situação é a mais impossível e a jamais pensada por qualquer mente humana. Um Deus puro, santo, justo, que cria um ser para que esse ser seja a representação visível dele mesmo aqui na terra. Portanto, ele criou esse ser para ficar inerentemente ligado a ele. E esse ser que deveria ter afeição, deveria ter amor por ele, resolve rejeitá-lo. Esse ser somos nós, os seres humanos. Nós rejeitamos a Deus. Deus tinha dito que se rejeitassem a Ele, a fonte de vida, então a única coisa que restaria para nós era a morte. E assim foi, como Ele disse, a morte entrou e passou a reinar sobre todos os homens. Como resgatar esse ser que não merece? Como trazê-lo de volta para a condição que ele foi criado para ser? Se o homem estava vivendo o que a própria palavra de Deus tinha determinado: a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus precisava julgar o nosso pecado através da morte. Então eu queria que você pensasse nesse cenário, que é o cenário mais improvável de uma mente humana pensar. Estamos num tribunal cósmico. Nós somos o réu. O diabo é o advogado de acusação. Ele tem tudo a seu respeito e a meu respeito. Ele tem o que fizemos, o que pensamos, o que falamos, inclusive as coisas que foram feitas escondidas, ele tem. E nesse arquivo fala sobre nós, tudo que o diabo tem é verdadeiro. Ele nos acusa com razão, porque o que ele fala é verdade. Estamos diante do Supremo Rei e também o Supremo Juiz do Universo. O diabo apresenta as acusações. Aquele ali é Fubá. Fubá é um adúltero. Fubá é um arrogante. Fubá é um cabra safado e imprestável. E eu tenho prova, olha aqui as provas documentais todas. Olha o que ele fez ao longo da vida dele. O juiz pega as provas e fala: as provas são de qualidade, as acusações são genuínas. Você tem algum advogado para lhe defender? De repente eu percebo que quem está do meu lado é Jesus. É o meu advogado de defesa. Ele olha para o juiz, que é o pai dele, e fala: senhor juiz, eu não tenho nada como defender ele. Todas as acusações são verdadeiras. E por justiça o senhor teria que condená-lo à morte. Mas eu posso me aproximar? E ele se aproxima do juiz. Eu estou sentado na cadeira do réu e ainda não sei o que é que eles estão conversando lá. Depois eu descubro. A conversa do meu advogado com o juiz é a seguinte: senhor juiz, esse réu, eu amo ele demais. Eu não queria vê-lo morto. Será que satisfaria a justiça, a sua justiça, se eu morresse no lugar dele? O juiz olha para o advogado de defesa e fala: mas você é meu filho. Fala: se isso agradar a sua justiça, eu estou pronto para morrer no lugar dele. O juiz diz:
Desde que se cumpra a justiça, satisfeita a justiça, ele está livre. Nessa hora, o advogado de defesa se volta para mim e fala assim: você está livre. Eu falo: mas como? Ele diz: eu vou levar a sua sentença no meu lugar. Ele é preso. Ali mesmo, na minha frente, começam a chibatá-lo. Quando ele está sendo levado para a morte, na minha frente, ele se vira para mim. Ele não me olha com acusação, nem com um pingo de raiva, mas com profundo amor e consternação. Ele olha para mim e faz: viva agora a minha vida. E é levado para morrer a minha morte. Eu fico lá consternado, sentado, sem saber o que fazer. O juiz olha para mim e fala: você está esperando o quê? Como assim eu estou livre? O juiz fala: tá, você está livre. Pode sair do tribunal. Eu me levanto. As minhas pernas estão trôpegas. Meu coração está pulando pela boca. Nunca ninguém me amou daquele jeito. Eu começo a sair do tribunal, mas eu olho para trás e ainda vejo as poças de sangue do meu advogado. Eu olho para trás e penso: eu merecia isso? Eu merecia isso? Eu começo a descer as escadarias de fora do tribunal para ir viver a vida. E na minha cabeça está assim: ele pediu para eu viver a vida dele. Eu não tenho mais uma vida minha. Eu só tenho a vida dele. Faça valer a pena. Como é que a gente vive essa vida que não é mais nossa? Porque se morremos com Cristo, é certo que com Ele nós ressuscitamos. Como é que eu posso viver agora uma vida que não é a minha vida, é a vida dele? Hebreus capítulo 10, por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler ali a partir do versículo 12. Esse texto é a aplicação da obra de Cristo na nossa experiência, dizendo para nós como viver a vida que já não é mais nossa, é a vida que é dele. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 12. Diz assim o texto: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá o testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E ainda acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, da iniquidade e do pecado, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e tendo o coração lavado e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ora, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Amém, irmãos? Amém. Somos, entretanto, da fé. E é da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, não é fácil compreender as dimensões do amor do Senhor. Por isso, por misericórdia, agora abra o nosso coração. Dilata-nos aqui de uma maneira que possamos perceber que tamanho amor é esse que o Senhor tem por nós. Quem sabe hoje o Senhor pode romper grilhões de amarguras, de mágoas, de coisas que vêm prendendo a nossa alma há anos. Ó Deus, quem sabe hoje o Senhor pode tornar a nossa vida tão leve quanto a vida do Teu Filho, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, a obra de Cristo, essa é a obra de Cristo, um sacrifício feito em lugar de um pecador, para que o pecador não viva mais a própria vida, mas viva a vida daquele que se sacrificou. Se eu estivesse descendo aquelas escadarias do tribunal e tivesse constrangido como eu vivo por causa do sacrifício daquele que é mais nobre do que eu, por mim, e eu estivesse descendo as escadarias e pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer agora para viver a vida dele? Acho que algumas coisas encheriam minha cabeça. A primeira é: eu preciso saber como é que ele vivia. Eu preciso entender como é que ele vivia. Segundo, eu vou precisar que alguém me ajude, porque eu sou um vacilão. Alguém me ajude. Terceiro, eu vou precisar reaprender a viver. Os hábitos que eu tinha não valem mais. A minha postura, minha mente não vale mais. Eu vou precisar reaprender. Então eu faria o seguinte: enquanto eu começasse a descer os degraus, eu pegaria a minha experiência passada toda, até aquele momento do tribunal, eu faria assim: eu jogo tudo para cima e agora eu quero que seja tudo novo. Tudo novo. E tudo que foi até aqui, eu não quero que importe mais. Agora eu preciso conhecer esse Jesus que deu a vida por mim. Agora eu preciso ser lembrado
de como ele viveu, eu preciso que alguém me ajude. E agora eu preciso aprender a ter novos hábitos. Essas 3 coisas definiriam agora a minha nova jornada. Hábitos novos. Mas hábitos novos por causa de um amor. Não por causa de uma regra, não por causa de uma obrigação, mas por causa de um amor que me constrange. Eu não quero mais viver daquele jeito. Deus me livre. Eu não quero mais estar condenando o Filho de Deus, uma vez que eu já condenei. Então a obra de Cristo. O que a obra de Cristo faz em nós? O texto de Hebreus, essa carta, que para mim, particularmente, foi escrita pelo apóstolo Paulo, especialmente os últimos capítulos, quando você lê, parece que é Paulo escrevendo com toda a maneira dele. Essa carta que foi escrita para crentes que estavam em dispersão, porque eles estavam passando perseguição. Mas havia um nó na cabeça deles. Sabe qual era o nó? É que eles tinham aprendido a viver uma espécie de religião chamada religião judaica, cujo livro da religião era a Bíblia, mas tinha se transformado em uma série de regras, e agora eles precisavam aprender a viver não as regras, mas viver o amor que tinha sido revelado em Jesus. Para que isso acontecesse, eles precisavam reaprender todas as coisas que eles já sabiam, porque todos os significados das coisas que eles sabiam era Jesus, só que antes eles não sabiam disso. Então o autor aos Hebreus faz o quê? Ele pega toda a cultura hebraica, toda a cultura bíblica hebraica, tudo que está no Velho Testamento, e o autor vai transpondo isso para Cristo. Você viu o que era o tabernáculo? Pois o tabernáculo era Cristo. Você viu o que era o sacerdote? Pois o sacerdote era Cristo. Você viu o que era o sacrifício? Pois o sacrifício era Cristo. Você viu o que era o cordeiro? Pois o cordeiro era Cristo. Ele pega cada uma das tradições judaicas e agora ele revela que era Cristo. E agora que ele revelou Cristo, quando ele chega no capítulo 10, ele diz: agora vamos viver isso. Hebreus, vocês que tiveram outra religião, outro costume, ainda que vocês supostamente conhecessem a Deus, pois está na hora de, a partir de Cristo, vocês viverem uma nova vida. E aí chega aqui no capítulo 10, justamente onde a gente parou. Ele diz que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à destra de Deus. Isso conta com a sua ressurreição e o seu poder. O nome de Jesus está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E veja que ele diz que ele ficou ali aguardando, sentado nesse trono, até que todos os seus inimigos, os inimigos de Jesus, sejam postos por estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para mim e para você é o seguinte: não se engane, a obra de Cristo já foi consumada. Ele não vai fazer mais nada por você, porque tudo que era necessário para fazer, para você ser salvo, já foi feito. É uma vez para sempre, e já foi de modo cabal. Inclusive até os inimigos já foram vencidos. Ele só está esperando que eles sejam postos debaixo do estrado dos seus pés. Então está resolvido. Aquele grande problema que a gente tinha, o problema de um coração rebelde, coração contrário, agora está resolvido. Ok, dito isso, então ele diz no versículo 14: porque com uma única oferta, preste atenção, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados por uma única oferta que foi feita lá atrás. Nós não estamos sendo santificados pelos nossos hábitos. Não são as nossas práticas que nos santificam, é o sacrifício de Jesus que nos santifica e continua nos santificando. Portanto, nós somos tornados santos pelo sacrifício de Cristo, e agora nós estamos aprendendo a viver como santos que somos, porque nós somos aperfeiçoados, aqueles que estão sendo santificados. E aí ele diz no versículo 15, dito isto, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. A obra de Cristo, revelada na vida dele, no sacrifício dele,
é aplicada em mim e em você pelo Espírito. E quando ele diz que é disso que o Espírito Santo dá testemunho, é a mesma expressão que Paulo usa lá em Romanos capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, nós temos uma nova identidade. E aqui o autor aos Hebreus, que eu acho que é Paulo, ele está dizendo como esse testemunho é dado. Preste atenção. O testemunho que afirma para você que você é uma nova criatura, que você é filho de Deus, ela vem nesse nível que está aqui, especialmente nesse versículo 16, depois dos 2 pontos. Veja o que ele diz. Porei, dê uma olhada aí, irmão. Porei no seu coração o quê? As minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, se você já foi salvo, não precisa mais de um novo sacrifício. Você não precisa mais você fazer nada para ser salvo. Então a gente não precisa de obras para ser salvo. Mas a gente continua constrangido por aquele amor. E a gente continua querendo viver a vida daquele que deu a vida por nós. Então o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo veio habitar em você. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito do próprio Deus. E se você foi salvo por Cristo Jesus, preste bem atenção. O maior poder do universo, o poder que criou o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, esse mesmo poder, essa mesma pessoa criadora, agora habita em você. Fazendo o quê? Jesus disse que o Espírito Santo vinha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E depois diz que o Espírito Santo vinha para nos lembrar de todas as coisas que Jesus tinha falado. E agora aqui aos Hebreus ele fala, esse Espírito, ele marca a sua mente, o seu coração, com a palavra. Vamos entender isso de forma mais prática? A palavra de Deus, a partir do momento que a gente foi salvo, mesmo sendo misteriosa, vamos dizer assim, uma pessoa foi salva, mas nunca tinha lido a Bíblia, e agora ela vai ler e fala, eu não entendo muita coisa. Essa palavra que está sendo lida, o Espírito Santo já escreveu ela dentro de você. Agora você tem 2 coisas dentro de você que são mais fortes do que você. A primeira coisa é o Espírito Santo, que é mais forte do que você, é o Criador do céu e da terra. A segunda coisa que é mais forte do que você é a palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Então veja, o próprio poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a própria palavra de Deus agora está inscrita dentro de você e dentro do seu coração. A sua estrutura interna foi mudada. Se você é uma nova criatura, se você foi criado de novo pelo Cristo Jesus, pela obra dele, quando o Espírito Santo aplica isso, ele pega aquele velho coração que ontem a gente estava aqui e hoje de manhã também a gente estava dizendo, eu não quero mais esse coração para mim, e ele pega um novo coração e esse novo coração ele pulsa no ritmo da palavra de Deus, e ele pulsa sendo levado e conduzido pelo próprio Espírito Santo. Essa é a nova estrutura do seu ser. E o texto diz para nós que esse coração, ele está estruturado pela palavra de Deus, ele está liberto da culpa do pecado e ele está também remido da penalidade do pecado. 3 coisas: um coração que está estruturado pela palavra. Segunda coisa, um coração que está liberto da culpa do pecado. E a terceira coisa, um coração que está liberto da penalidade do pecado. Isso tem implicações práticas óbvias. A primeira, sua estrutura interna, espiritual, agora a sua estrutura do seu ser, ela não é mais conforme a sociedade, não é mais conforme o mundo e não é mais conforme a formação que você recebeu de educação. A sua estrutura íntima e pessoal agora é uma estrutura espiritual. Foi trocado. Quando a Bíblia diz que você foi feito uma nova criatura, não está dizendo que Deus fez um arremedo. Deus tentou dar um jeitinho.
Deus pegou você que não prestava e matou lá na cruz com Cristo, e agora fez uma nova criação. E essa nova criação, a estrutura do coração é a própria palavra de Deus. Quando você lê a palavra, mesmo quando você não entende, o que você está lendo é uma realidade que é uma realidade interna. E isso é poderoso. É por isso que a gente não pode abrir mão de ler a Bíblia. A gente não lê a Bíblia para entender a Bíblia. A gente lê a Bíblia para entender a gente. A Bíblia é um espelho para eu me ver. Ela mesma diz isso. Então não preciso saber as histórias da Bíblia. Eu preciso saber o que aquelas histórias revelam a meu respeito. Eu não preciso saber a teologia da Bíblia. Eu preciso saber o que é que aquela teologia fala para mim. O conteúdo da Bíblia, se ela é uma estrutura nova, interior, ela é uma estrutura que faz você ser aquilo que a Bíblia diz que é. Eu queria que você entendesse isso de uma forma bem significativa. A sua estrutura interna agora é a palavra de Deus, se você foi salvo. E toda vez que você lê a palavra de Deus, você está encontrando nela, ou seja, você está encontrando fora de você aquilo que está dentro de você. Agora, para uma pessoa que não é salva, ela lê a Bíblia, ela pode até entender racionalmente, mas é uma pessoa que não é salva, nunca entende a Bíblia interiormente. Eu tenho um exemplo, uma experiência que foi muito significativa para mim, eu já contei algumas vezes, que foi lá na Austrália. Estávamos na conferência da Hillsong, estávamos voltando muito tarde da noite. Um aluno, que na verdade esse aluno era da Nova Zelândia, um aluno estava voltando com a gente e falando em inglês. Tinha sido um culto, um momento muito abençoado, falando muito sobre a graça. E aquele aluno chegou e perguntou para mim, através de uma intérprete, perguntou para mim assim: por favor, me explique como é que a graça funciona. Por favor, pastor, me explique. Eu disse: vai ser difícil com tradução, vai ficar muito perdido. Ele falou: tente. E eu comecei a explicar como a graça de Deus funciona. E comecei a citar vários textos de Romanos especialmente. E quando comecei a explicar, e o tradutor tentando fazer chegou uma hora que o neozelandês falou assim: você não precisa mais traduzir. Aí eu vi o tradutor parando, eu falando e ele não falava mais nada. Eu disse: está difícil de traduzir? Ele falou: não. Ele disse para não traduzir mais. Eu falei: o quê? Ele falou: não preciso mais de tradução. O que você fala eu entendo, porque eu entendo aqui dentro. Eu entendo aqui dentro. Não foi isso que aconteceu no Pentecostes, irmãos? Eles entendiam aqui dentro, a sua própria língua materna. O que Hebreus está dizendo é que a palavra de Deus passou a ser o que envolve a estrutura, o esqueleto do seu ser interior. Quando você lê a palavra, você descobre quem você é. Você não lê a palavra para tentar fazer alguma coisa. Você lê a palavra para descobrir quem você é. E essa descoberta é elemento de fé e não de obrigação. Não é uma imposição. Primeira coisa, então, coração estruturado pela palavra de Deus, no versículo 16. No versículo 17, ele diz: nenhum modo eu me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Veja o que ele está dizendo: você está liberto. Se Cristo lhe salvou, você está liberto de uma vez para sempre da culpa. Deus não se lembra mais. Lembra que ele era o juiz que estava lhe julgando. Mas as pessoas que você ofendeu se lembram. Mas eu quero perguntar para você, se você está descendo nas mesmas escadarias que eu estou descendo naquele tribunal, agora que você sabe que ele morreu por você, a sua morte, o seu pecado, você está descendo pelas portas do tribunal, e aí o juiz fala: eu não me lembro mais da sua culpa. Mas alguém que está na escada fala: mas eu lembro. Eu pergunto para você: importa que alguém lembre se ele não lembra mais?
Importa, irmão? Por isso, a nossa vida agora, a partir de Cristo, é uma vida cuja a referência de quem somos é em Deus e não no que as pessoas dizem. E o que Deus está dizendo para você, apegue-se a essa palavra, porque ela estrutura você. É que Deus não está mais lhe culpando pelas suas iniquidades, nem lhe culpando pelas suas transgressões, nenhuma delas. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Então Deus não está lhe culpando. Mas é claro que a pessoa que você ofendeu ainda pode lhe culpar. É claro que você ainda pode sofrer uma sanção. Se você roubou, você pode ser preso. Mas isso não quer dizer que Deus ainda lhe culpe. Porque se Deus quisesse lhe culpar, Ele teria que lhe matar. Porque o salário do pecado é a morte. Em segundo lugar, a vida a partir da obra de Cristo, a obra de Cristo nos dá novas propostas de vida. Eu dividi isso aqui em 4 aspectos. Novas propostas de vida, versículos 19 e até o 21, veja o que ele diz. Versículos 19 a 21, veja. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para poder entrar no Santo dos Santos. Você sabe o que era o Santo dos Santos? Santo dos Santos era onde ficava a Shekinah. A Shekinah ficava em cima da Arca da Aliança. A Shekinah era um fogo azul, uma chama azul, que simbolizava a presença de Deus e o próprio Espírito Santo. Se a Shekinah estivesse lá, e qualquer homem, até o sumo sacerdote, entrasse lá no dia que Deus não queria, porque o homem só podia entrar uma vez por ano, se ele entrasse qualquer outro dia do ano, mesmo que ele tivesse se purificado cerimonialmente, completamente, na hora que ele entrasse, ele morria. Agora veja o que ele diz. Você agora foi purificado. Deus limpou o seu coração de culpa e de iniquidade. E agora que você foi tornado santo e puro, você entra na presença de Deus. Na verdade, o próprio Deus entra em você. O que foi que se tornou seu corpo, se o Espírito Santo veio habitar em você? Se a Shekinah de Deus veio habitar em você, o que é que se tornou seu corpo? O Santo dos Santos. O próprio templo. O próprio lugar da habitação divina. Então a gente já tem a terceira pessoa mais forte do que nós mesmos habitando em nós. Nós temos o poder de Deus pelo Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus, criadora do céu e da terra, e nós temos o próprio Deus, que habita com sua Shekinah. A obra de Cristo nos dá uma nova proposta. Agora que você tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho que Ele consagrou, então Ele diz, você tendo certeza que isso é real para você, então, a primeira proposta vem agora. Aproxime-se de Deus. Ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproxime-se. Primeira proposta de uma nova vida. Você nasceu de novo. Você foi salvo. Sinal de que você nasceu de novo é que o Espírito Santo que está dentro de você está dizendo, me busque. Venha atrás de mim, me queira. Pessoas que não buscam a Deus, revelam para si mesmas, certamente ainda não conheceram a presença de Deus. Primeira proposta dessa nova vida, quando Cristo aplica essa vida em nós e o Espírito Santo agora sela e garante essa vida, a primeira proposta dele é aproximar-se. Eu diria então, vida devocional. Buscar a Deus. Vez por outra faz jejum. Não precisa pastor chamar, não. É fome de Deus. Eu aprendi isso com Hernandes Dias Lopes. Quando você está com fome de Deus, aí você faz o seu corpo sentir o que você precisa. Fome de Deus.
Oração. Um eterno aprendizado. A gente não sabe orar como convém. Ora. Ora quando não quer. Ora quando quer. Ora quando acorda. Ora quando está com raiva. Ora quando está em paz. Ora quando dá errado. Ora quando acerta. Ora quando peca. Ora quando está santo. E a palavra de Deus. Como é que uma pessoa é crente e não lê a palavra de Deus? Como é que uma pessoa foi salva? Essa palavra está agora dentro dela e ela não a busca. Vida devocional. Primeira proposta da obra de Cristo para nós é: aproxime-se. Vida devocional. Segunda proposta, versículo 23. Vou ler de novo, versículo 19 a 21, aí vem a segunda proposta. Versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, essa nova vida agora na presença de Deus, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarda firme essa esperança. E quando fala guardar, põe no seu coração esperança. Preste atenção, irmão. Existe uma alimentação espiritual que você precisa fazer com sua carne. Você precisa trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Não tem que depender de pastor, não tem que depender de seu ninguém para você trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança ao seu coração? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Preste atenção, traga para você mesmo. Isso faz parte dessa nova vida. Agora uma vida cheia de esperança. A coisa está degringolando, a coisa está ficando ruim, a coisa está ficando feia, a coisa está piorando, a coisa está cada vez pior. E você diz: mas eu creio, porque eu tenho uma viva esperança. Tem alguma coisa dentro de mim que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que o diabo, que é mais forte do que o mundo inteiro. Eu creio. Isso é a proposta. Essa obra de Cristo. Uma esperança. Não uma utopia. Não é você ficar falando no vazio. Não é você crer em você mesmo. Não é você achar que você resolve. Mas é uma esperança de que tem Deus suficiente para você. E mesmo que venha o pior quadro, você ainda está lá cheio. Isso me lembra aquele filme do apóstolo Paulo, o mais recente, uma cena que ficou na minha memória, quando o apóstolo Lucas é tirado da prisão. O apóstolo não, né? O médico Lucas é tirado da prisão para ir cuidar de um membro da família do centurião, e tem vários outros crentes na prisão. Lucas vai, ajuda e termina curando até um membro da família lá do centurião, e ele volta para a prisão. Quando ele volta para a prisão, ele se encontra com outros cristãos, e os cristãos perguntam: Lucas, como é que está a coisa lá atrás e lá fora? E ele diz: a notícia não é boa. Mas qual é a notícia? Ele diz: haverá jogos amanhã. Significava, em outras palavras, nós cristãos vamos ser lançados na arena e nós vamos ser mortos na arena publicamente. Amanhã é o dia da nossa morte. É isso que ele diz. Nessa hora, os cristãos que estão ao redor de Lucas começam a chorar. Aí Lucas fala assim: irmãos, não foi para isso que fomos salvos? E ele começa, levanta a mão, está sendo o filme, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E os cristãos começam a orar. E daqui a pouco vira culto. Daqui a pouco vira louvor. Em face da morte, eles não tiveram medo. Guardemos firme a confissão da esperança. Crente apático, gente que vive apático, vive cheio de, mas não vai dar, não consigo. Das duas uma, ou é menino espiritual,
ou então não é crente. Porque a proposta da nova vida é você descer aquelas escadarias, cheio do poder do Espírito, dizendo, vai dar certo. Essa vida vai dar certo. Queria que você saísse desse retiro pensando, essa vida em Cristo vai dar certo. Porque não sou eu. Se fosse você que saísse daqui do acampamento para poder ir tentar fazer alguma coisa dar certo, pode ter certeza, irmão, ia ser a mesma porcaria que foi até agora. Mas se você sai daqui e diz, é Cristo e vive em mim, vá com esperança, porque vai dar certo. Pode a coisa até ficar pior, mas vai dar certo. Tragada foi a morte pela vida. Jesus Cristo já está sentado no seu trono, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Terceira proposta, versículo 24. Mais uma vez, se a gente ler o versículo 19 a 21, como se fosse a introdução, já que você vai entrar numa nova vida, no Santo dos Santos, pelo novo vivo caminho, então o versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção, participação no corpo de Cristo. Não existe crente que diz assim, não, mas eu não preciso de igreja. Esse aí não é crente. Pode estar magoado com a igreja, pode ter sido ferido. A igreja às vezes faz coisa ruim. Às vezes a liderança faz coisa ruim. Às vezes o pastor, como eu, faz coisa ruim. Mas um crente que é crente tem uma proposta dentro dele. Não é porque a igreja quer, não é porque alguém quer, é porque é a proposta da obra de Cristo. Agora você é corpo de Cristo. Agora você não é uma pessoa solitária. Você agora vive no meio do corpo. Amém, irmãos? Portanto, você participa da comunidade. Deixa eu aplicar isso da forma mais simples. Você tem que fazer parte da igreja, irmão. E se não for a igreja das graças, que seja outra. Mas seja na igreja das graças. Brincadeira. Tem gente que mora longe, tem gente que mora em outro lugar, sei lá. O que não pode é você sair daqui e dizer, se não fosse na igreja das graças, eu também não vou não. Essa é a vida que Cristo tem para você. É uma vida onde você considera um ao outro. Veja que ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos, para fortalecermos, para através dessa mutualidade a gente crescer, a gente produzir. Consideremos-nos uns aos outros. Precisa de grupo pequeno, irmão. Precisa do discipulado. Quem precisa não é a igreja, isso não é um programa da igreja, isso não é o pastor não, é Jesus Cristo. Veja, quando ele veio à terra, ele foi discipulado. E o discipulado era um pequeno grupo. Quarto, a obra de Cristo nos traz novas propostas de vida. É a quarta proposta que ele fala, versículo 25. Mais uma vez eu digo, versículo 19 e 21, como sendo a introdução, ele diz, se você agora pode entrar no Santo dos Santos com intrepidez, você pode ter essa vida de Deus, então, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que se aproxima é o dia da volta do Senhor Jesus. Então, quanto mais o tempo passa, muito mais a admoestação tem que ser feita para não deixar de congregar. Por que será que o apóstolo Paulo, eu acho que foi ele, por que será que o apóstolo está dizendo para mim e para você assim, quanto mais o tempo passa, muito mais a gente precisa dizer para os outros, uns aos outros, rapaz, é preciso estar lá na vida da igreja, é preciso congregar. A ideia de congregação aqui é a ideia do culto congregacional. Por quê? Porque é um show, um espetáculo? Não, é não. É porque virão ideias do tipo assim, não precisa ir para o culto não, se você só vai para o pequeno grupo já está bom. Não precisa ir não para o culto, porque foi muito cansativo a semana. Você está bem com Deus, a obra de Cristo já foi suficiente, e foi. Mas é justamente essa obra que traz a proposta para você.
proposta: não deixe de congregar. E veja o que ele diz: não deixemos. Ele se envolve. É para todos. Não dá, irmão, para poder ficar vivendo de igreja virtual. Não dá. Igreja virtual não é congregação. Não é congregação. A pessoa fica assistindo culto e fala assim: mas é porque não posso. Bom, quem vai definir que não pode ou que não pode é você. Eu fico pensando aqui no Novo Testamento, na própria pessoa de Jesus. Jesus encontra um leproso, o que é que ele faz, irmão? Ele diz: rapaz, você não pode vir para cá não, você está impuro e a sua doença é contagiosa, vai para lá a peste, amém? O que é que ele faz com o leproso? Cura o leproso e diz: agora vá para o templo. Por que vá para o templo? Vá se apresentar ao sacerdote para você voltar a cultuar. Porque a lepra era indicação de a pessoa estar imprópria, indigna, cerimonialmente de cultuar, congregar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E tanto mais quando se aproxima o dia do Senhor, vamos admoestar uns aos outros. Cara, preste atenção, o que é que está fazendo? Por que você está parando? Vamos embora, vamos para o culto. Vamos estar junto. 4 propostas. A primeira: se Cristo lhe salvou, se a obra de Cristo foi aplicada em você, se agora o Espírito Santo habita em você, se agora a própria palavra é a estrutura do seu coração, se agora o próprio Deus habita dentro do seu coração como uma Shekinah, então se tudo isso é verdade, se essa obra de Cristo habita dentro de você, a proposta dessa vida é: aproxime-se de Deus. Vida devocional. Segundo, tenha firmeza na sua esperança. Tenha uma esperança firme, uma vida esperançosa. Terceiro, participe da igreja, uma vida comunitária. Participar da igreja, que seria servir, abençoar uns aos outros. Quarto, participe do culto público, vida congregacional. Mas é só isso, pastor? Mas isso aqui não é a receita para a pessoa virar um religioso? É. Isso aqui é a receita para a pessoa virar um religioso, se ela não tiver a obra de Cristo. E aí por isso que é complicado, porque se a pessoa não tem a obra de Cristo, é exatamente isso que ele vive. Mas se a pessoa não tem a obra de Cristo e quer fingir-se de bom moço, lembra a palestra de ontem, irmãos? Você lembra do bom moço, o hipócrita? O que é que ele vai fazer? O que é que você acha que ele vai fazer se ele quer fingir? Ele vai imitar isso, vai fazer exatamente isso. E dentro da igreja está os dois grupos. Aqueles que foram salvos e agora têm uma nova estrutura e têm o Espírito Santo, e portanto a prática é justamente essa: vida devocional, vida esperançosa, vida comunitária, vida congregacional. Mas você vai ter também a falsificação disso. Terceiro lugar, a vida a partir da obra de Cristo. A obra de Cristo, por favor, não faça ela com fingimento, do faz de conta, fazendo só para inglês ver. Os versículos que vão do versículo 26 a 30, ele fala isso. Versículo 26, veja o que diz: se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Minhas palavras, trocar em miúdos. Se você continua vivendo a mesma vidinha que vivia antes, e agora porque você sabe dessa verdade, você diz que é salvo, você pode ter certeza que aquele sacrifício não valeu para você. Porque o que garante que aquele sacrifício valeu para você é você não praticar mais o pecado. Ainda que você possa cair, mas não viver na prática. Aí o versículo 29, do versículo 27 e 28, ele está dizendo assim: na lei de Moisés, lembra que é para os hebreus estavam acostumados com a lei de Moisés. Ele fala: na lei de Moisés, se alguém negligenciava a lei de Moisés, através de 2 testemunhas a pessoa era morta. Vocês lembram disso? E os hebreus estão dizendo: é claro que a gente lembra. Aí veja o versículo 29, o que é que ele diz:
De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Pronto, deixa eu parar aqui. Quem calcou aos pés o Filho de Deus? Em outras palavras, quem matou o Filho de Deus? Quem matou o irmão? Eu. Foi o meu pecado. Então ele está dizendo, se pela lei a pessoa podia ser morta, agora qual é o tamanho do castigo de alguém que vai lá e mata o Filho de Deus, diz, eu matei o Filho de Deus e ainda vive em pecado? É isso que ele está dizendo. Não brinque com isso não. Não fique dizendo que é crente e sua vida é uma vadiagem. Porque não é. E mais uma vez eu estou falando, não é regra. É constrangimento de amor. Você saiu do tribunal e está descendo as mesmas escadas que eu estou descendo. A gente está olhando para trás ainda e está vendo o sangue dele lá. E a gente está pensando, meu Deus, eu não merecia. Eu não quero mais voltar a pecar. Eu peco. Mas eu não quero. De quanto mais severo castigo julgar vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A graça de Deus custou muito cara para Deus. Por isso Deus não deixará a sua graça ser usada de forma barata. Quarto e último lugar, nessas considerações, como viver essa vida a partir de Cristo. A vida a partir da obra de Cristo. A obra de Cristo só pode ser vivida, essa nova vida, pela fé. E os últimos versículos que a gente tem aqui, versículos 35 a 39, deixam muito claro isso. Veja o que ele diz, por favor, 35, veja aí. Leia comigo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para aqui. Você percebeu? Ele não está dizendo que você vai ser salvo com o seu esforço, mas está falando que agora tem uma dinâmica essa nova vida. Existem novos hábitos. Essa nova dinâmica, você tem que ter perseverança com ela. Perseverança é uma coisa sua. É dada por Deus, mas é sua. Rapaz, eu não vou arregar não. Tudo aquilo que é precioso, realmente precioso para a gente vai lá e dá conta. Não é assim? Pode sofrer, pode ser difícil, pode ser pesado, pode ser duro, mas se a gente quer, a gente vai lá e dá conta. O que ele está falando é isso. Ele continua, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus está chegando. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se ele volta, então eu não tenho nem prazer nele. Não tenho nem prazer, não tenho nem amizade. É só fingimento. Aí ele diz mais, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem serviu ao exército, sabe que, pelo menos se você não serviu, mas assistiu com o filme, sabe que tem momento que você tem que seguir sabendo que vai morrer. Porque se você retroceder dali por diante, a batalha ou a guerra está perdida. A pessoa vai sabendo, não, eu vou morrer. Se não morrer é um milagre. É isso mais ou menos. Não retroceda. Tem uma hora que você diz, agora eu vou morrer. Não retroceda. Mas a vida será vivida pela fé. E eu vou explicar isso para finalizar essa meditação de hoje à noite. Fé
são as mãos e os braços espirituais que Deus lhe dá para segurar a obra de Cristo. A obra de Cristo é espiritual, mas ela é mais verdadeira do que todo esse aparato que a gente está vendo aqui. Mais do que esse teto, mais do que esse piso, mais do que a cadeira que sustenta você. Por ser espiritual e invisível, nós precisamos abraçar isso com braços espirituais. Então a gente recebe a obra de Cristo e abraça, e a gente guarda com fé. O que significa isso, pastor? Significa, se a Bíblia diz para você, por causa da obra de Cristo, que você é santo, o que é que você faz? A Bíblia está dizendo, filho, você é santo agora, o que é que você faz? Você olha para você e diz, rapaz, não dá para me chamar de santo, dá? Ô irmão, dá? Aí você está num contraponto aqui. A Bíblia me chama de santo. Eu olho para mim e digo, não sou santo. Quem está mentindo? Quem está mentindo? A Bíblia ou eu? A Bíblia ou os fatos? A fé vem e agarra isso. Aí você diz, eu sou santo porque Deus disse que eu sou santo. E a partir de agora eu vou viver aquilo que Ele disse que eu sou. Porque já sou o que Ele disse que eu sou. Você vive em santidade não para ser santo, você vive em santidade porque é santo. Isso é fé. Faz sentido para você, irmão, ou não? Tem diferença? Claro que tem. Se você não é santo e alguém está obrigando você a ser santo, está fingindo, está obrigando você a fazer aquilo que não é natural para você. Agora, se você é santo e agora você está vivendo como santo, apesar de muitas vezes você não se ver como santo, você está aprendendo a viver aquilo que você já é. Isso é fé. Fé é quando finalmente você acredita na palavra de Deus contra a sua própria pessoa. São esses braços espirituais que agarram aquilo que a Bíblia diz e aquilo que Deus fala. A Bíblia pega e diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente leu isso aqui hoje. E a partir de agora Ele não imputa mais culpa sobre nós. O escrito de dívida foi rasgado. E agora a gente não tem mais diante de Deus culpa. Como é que você abraça isso? Como é que você guarda isso no seu coração e fala, portanto, agora já não reza mais, já não tem mais culpa na minha alma? Como é que você segura isso, irmão? Porque sua mente vai continuar trazendo para você, está vendo você, seu cabinha safado, foi você que fez aquilo, foi você que prejudicou, ou não, irmão? Alô? Então o que é a fé? A fé é esse braço espiritual, essa garra espiritual que segura a obra de Deus e diz, eu creio. Eu creio. Eu não vou viver mais na culpa. Porque eu fui tornado santo e porque toda iniquidade foi apagada. Um cara desse vai para a prisão pelo mal que fez, mas na prisão ele está livre. Um cara desse vai pedir perdão à esposa, pedir perdão à mãe, com o coração livre. Porque não tem mais a culpa. A fé é justamente essa garra, esse braço, essas mãos que seguram a obra de Cristo e fazem ela ser sua. De mais ninguém a não ser você. E esse texto, que é o mesmo texto que está lá em Romanos, que é o mesmo texto que está lá em Abacuque, é que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Se você é fruto da obra de Cristo, então a fé é que opera em você para que você viva. Não é sua força, é a fé. Não é a sua competência, mas é a fé. Não é a sua estratégia, é a fé. Não é a ajuda dos outros, é a fé. É a fé. Você lembra dos discípulos?
Os discípulos estavam num barco, Jesus estava dormindo, e aí os discípulos acordam Jesus porque está tendo uma tempestade. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus acorda. Oxi, besteira. Para aí, vento. Para aí, mar. Aí para. Aí Jesus volta-se para os discípulos e fala: por que vocês são assim, tão tímidos? Homens de pequena fé. Eles não se apoderavam da palavra de Deus. A Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, 29, diz que o homem tem domínio sobre a terra, sobre o mar. Jesus está dizendo: por que vocês não se pegam à palavra de Deus? Sabe o que é que os discípulos respondem? Ou pedem para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé é isso, é esse elemento espiritual que agarra a obra e a palavra de Deus e faz a gente viver. Vamos concluir? Você pode chegar aqui de novo nas propostas de vida. Aproxime-se de Deus, seja firme na esperança, participe na vida comunitária da igreja, participe do culto público. 4 propostas. Quando ele chega finalmente a falar sobre a ética, a postura ética, ele diz: não finja, não faça de conta. A vida cristã não é de faz de conta, ela é de verdade. Por último, viva pela fé, não pela sua inteligência, não pela sua competência, mas viva pela fé. Irmão, se a gente estava precisando, se a gente está precisando de uma nova vida, está aqui a proposta da nova vida. Um novo coração, uma nova identidade, nova proposta, nova ética. Está tudo aqui. Está aí também no livrinho. Mas muito mais que isso, está em Hebreus. Está na Bíblia. Vamos orar e a gente vai jantar, 8h30. Será que está pronto lá? Agora está. Vamos orar, irmãos? Depois do jantar vai ter a divisão dos... Vai? Depois do jantar, irmãos, os líderes de cada grupo vai reunir e vai conversar. Então, depois do jantar, você já sabe quem é o seu líder para poder reunir, tá bom? Vocês combinam aí com os líderes, ok? De cada grupo. Vamos orar, eu já vou agradecer pelo alimento e daqui a gente já vai-se embora para jantar, tá? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado pela obra que o Senhor fez por nós. E agora, Senhor, nos aumenta a fé. Nos faz entender, desfrutar, de fato crer naquilo que o Senhor fez. Agora aumenta a nossa vida devocional, Senhor.